Fala aí galera, eu vim falar aqui hoje do livro O Curtiço, fazer uma resenha literária sobre o livro. O autor é o Aloysio de Azevedo, ele é um autor que escreveu O Curtiço e é um livro que carrega os aspectos naturalistas da época da escola literária naturalista. E para começar, eu vou relembrar um pouco do que é o naturalismo, né? A obra do Aloysio de Azevedo, ela quer trazer uma ideia, ela carrega uma ideia, quer passar algo para a gente quando a gente termina de ler, né? O naturalismo, então, é um movimento que vem junto com o realismo no fim do século XIX e esse naturalismo ele se assemelha ao realismo, mas além de querer passar toda essa realidade, ele ainda carrega consigo a ideia de ter que comprovar com teorias científicas aquilo que o autor está dizendo. Então, às vezes, eles trazem vocabulários biológicos para o livro e esse tipo de coisa. Então, você vê muito nos livros naturalistas ideias como, por exemplo, o darwinismo ou outras teorias científicas para comprovar, para falar no livro, para, enfim. O livro também, o naturalismo também traz a ideia do determinismo, que é o meio muda o homem, né? O meio que ele vive altera quem ele é, o que ele faz, como ele faz. Então, a gente consegue ver isso no livro, na obra, essa ideia do meio mudar o homem, né? Fica claro em alguns personagens, que eu vou falar mais pra frente, a gente consegue ver essa ideia. Para falar um pouco do resumo do livro, ele começa contando a história de João Romão, que é um português que é também que representa o capitalismo na obra. Então, cada personagem representa algo na obra. O João Romão, por sua vez, representa o capitalismo, né, o capitalista, né, que quer ascender economicamente, que quer ascender socialmente, e ele traz essa ideia, né? O João Romão, ele é esse português e no começo da obra ele consegue a oportunidade de ter uma venda depois de muito trabalho, enfim, ele consegue sua venda. E aí, no decorrer da obra, o Aloysio de Azevedo mostra a evolução do João Romão, as coisas que ele faz, o que ele faz alterar as outras pessoas, alterar a ele mesmo, enfim, falando mais para a obra quando for falar dos personagens. Então, recapitulando, naturalismo é bastante presente no livro, o João Romão é o capitalista e agora para outros personagens, né? Vou começar pela Bertoleza, que ela é uma escrava que no começo da obra ela tinha uma quitanda, mas posteriormente ela se junta com o João Romão, enfim, vão morar juntos, né? E a Bertoleza, ela é uma pessoa assim mais uma das mais inocentes da obra, né? Ela se deixa influenciar muito pelas pessoas, pelas coisas que as pessoas falam para ela, pelo meio que ela vive. E ela representa mesmo a escrava, o fim estava no período do fim, perto da abolição da escravatura, né? E ela é a parte, ela é a escrava, né? O que representa a escravidão. Partindo pro próximo, eu vou falar do Miranda, que é um personagem que representa a ascensão da burguesia, né? O Miranda, ele é um português que ele vai morar na frente do cortiço do João Romão, né? Que o João Romão vai construindo seu cortiço e, enfim, ele se torna dono da pedraria, da venda que ele tinha aí do cortiço, que ele consegue comprar terras e desenvolver o cortiço. E o Miranda mora na frente desse cortiço do João Romão, e ele é o português que tem aquilo que o João Romão almeja, né? Ele recebe o cargo de barão e o João Romão, vendo ele daquela forma, muitas vezes inveja o Miranda e, enfim, eles acabam até tendo conflitos no livro posteriormente.
como o João Romão invejava essa posição social do Miranda, ele pensa numa maneira de conquistar, né, de chegar a esse patamar. E o João Romão, ele acaba tendo a ideia de querer se relacionar com a casar com a filha do Miranda, que é a Zulmira, para conseguir atingir esse topo social, né? Para conseguir atingir esse meio. E, enfim, não vou falar o que acontece aqui, porque é spoiler da obra, e, enfim, todos querem ler o Cortiço. A esposa do Miranda, Estela, é uma esposa infiel, ela representa um pouco da infidelidade, mas o Miranda, ele descobre que ela trai ele, mas ele não deixa a esposa, porque o Miranda tem a posição social dele e isso ia afetar a posição social dele se ele largasse a mulher. Então ele se mantém com ela, mas para deixar a posição social dele bem elevada, né? Outro personagem é o Jerônimo, e o Jerônimo representa o trabalhador na sociedade. Ele trabalha para o João Romão e ele representa esse trabalhador que tem alguns objetivos, mas que é realmente uma pessoa mais esforçada, que dá... na teoria, quando ele aparece na obra, ele é a pessoa mais correta, assim, por assim dizer, né? E posteriormente, ele traz o personagem que mais traz a ideia do meio alterar o homem, né? O cortiço alterar o homem. O Jerônimo, ele acaba se apaixonando pela Rita Baiana, que é uma moradora do cortiço, que vive com o Firmo, né? E ele começa a frequentar o cortiço, e ele vai mudando como homem, né? E o Firmo descobre que o Jerônimo que tem essas relações com a Rita Baiana, o Firmo parceiro dela, e eles acabam tendo um conflito, né? Vou deixar assim aberto. Já a Piedade, que era a esposa parceira do Jerônimo, ela é a pessoa que está por trás dessa história, assim, né? A história mostra o Jerônimo indo por um outro caminho e, na verdade, o Jerônimo também influencia ela para ir outro caminho também, né? Então, ele mudar não afeta só ele, não afeta só o que ele é, mas também as pessoas em volta, enfim, mostra todo esse curso da história. Para falar de outro ponto, de outro lado da sociedade, a gente pode falar do Libório, né? Que era um personagem miserável, que vivia no cortiço, e ele representava essa miserabilidade essa miserabilidade de alguns homens, né? Ele tem essa questão da urbanização do naturalismo, né? O naturalismo, ele é um movimento que também traz a urbanização, ele representa essa vinda desse capitalismo, né? Isso tudo tem no naturalismo, e ele representa essa urbanização porque, mesmo tendo o lado capitalista, o lado burguês, o lado que quer ascender, tem o outro lado do Libório, por exemplo, que é o lado que está na miserabilidade, que está sofrendo para outros estarem lá em cima, né? Então, o Libório representa esse outro lado. Já para outro personagem, a gente pode falar da Pombinha, que era uma moça bonita e, né, representava esse lado da mulher, de certa forma, sedutora, mas que foi influenciada, porque ela era uma mulher correta, e na verdade ela foi influenciada depois de alguns acontecimentos, ela foi influenciada pela Léonie, e vai por outros caminhos que a gente na sociedade não considera tão correto assim, né? E aí mostra também as influências que as pessoas têm sobre as outras, né? Faltando falar, a Bertoleza representa a mulata brasileira, né? Desculpa. A Rita Baiana representa a mulata brasileira, e ela é essa mulata sedutora que
enfim, transforma os homens, inclusive dá pra perceber pelo que ela faz com Jerônimo e tudo mais, né? Para falar um pouquinho mais sobre o livro e dar a minha opinião, eu considero que o livro é um livro, uma obra pesada, que traz consigo um peso grande, né? Que tem uma história linear, né? Começo, meio e fim, e que cada parte da história você vê coisas diferentes acontecerem e você vai mudando seus conceitos. Enfim, quando você vê a obra, quando você lê a obra, você percebe tudo isso e você vê o impacto que tem sobre você, né? Porque quando você termina de ler a obra, você vê o quanto o meio que você vive te influencia, você vê o quanto as pessoas com que você convive te influenciam, né? E aí, ao terminar de ler a obra, você percebe tudo isso.